Partido da Juventude Brasileira. Nós temos um sonho e é aqui que eu quero pactuar. Eu não vim aqui xingar meus concorrentes, eu não vim aqui apontar o dedo para vocês, eu vim aqui jogar um desafio que tem que ser o desafio comum de todos nós. Eu preciso, se eleito presidente da República, trabalhar para que em 30 anos o Brasil seja uma das 5 nações mais importantes do mundo. Eu preciso disso. E o Brasil precisa disso, porque se nós não virarmos uma das 5 nações mais importantes do mundo, isso significa ter armamento de qualidade, isso significa que as nossas cidades não vão ter mais favela, que os brasileiros não mais vão viver de benefícios, nós seremos um par internacional e as nossas riquezas serão levadas embora. E por que eu preciso falar isso para vocês? Porque vocês sabem por que nós não conseguimos executar nada e hoje o Brasil é uma nação fraca? O poder executivo não manda. E quando eu falo poder executivo, eu falo do presidente do governo federal, eu falo dos governos estaduais e eu falo dos prefeitos. Todos nós, eu me coloco aqui como um futuro presidente, somos escravos de legislações que não deixam a gente fazer o que precisa ser feito. Somos escravos por vezes do Ministério Público. O presidente é um escravo hoje do STF. Vocês, prefeitos, no fundo, se tornaram executores de emendas em muitos lugares de deputados federais, sendo que é o município que paga a conta, sendo que a riqueza é gerada no município. Essa é a base do jogo que nós precisamos começar a virar, para ser uma das 5 nações mais poderosas do mundo nos próximos 30 anos. Nós precisamos fazer as nossas cidades funcionarem. Essa é a base de tudo. As nossas cidades, elas precisam ser funcionais. E aqui eu começo o meu pedido e o meu desafio para todos vocês. Se esse louco aqui, se o Renan Santos vencer a presidência da República, o que esse cara pretende junto a vocês, os municípios? Primeira coisa, hoje nós temos uma grande disputa. Olha, preciso de mais recursos no município, o governo federal inventa moda com política, cada hora uma política social nova, uma forma de administrar a escola nova, aí joga a despesa para vocês. A despesa jogada para vocês, o orçamento veio junto? Não. Vocês vão ter que ficar toreando as invencionices que vêm de Brasília. Não dá mais para atuar assim. Os critérios que vão empoderar o município são critérios de desempenho, e o município tem que começar a receber mais, tão logo ele bata as suas metas. Municípios precisam aumentar a sua arrecadação baseado no aumento do PIB. A gente tem que aumentar a atividade econômica dos municípios. E os bons prefeitos têm que ser premiados por aumentar a atividade econômica. Alguém já deve ter visto vídeos meus, entrevistas minhas falando, certos municípios pequenos, sem atividade econômica, vão precisar ser mesclados a outros municípios. É polêmico eu falar isso aqui. Mas eu não tenho problema nenhum com um município que tenha 1000 habitantes sequer, mas que tenha atividade econômica e se autossustente. Muito município no Mato Grosso, muito município no interior de São Paulo, no interior do Rio Grande do Sul, é autossustentável do ponto de vista econômico, mas não recebe a sua verba. Ao mesmo tempo, muitos municípios na região Nordeste, eu pude rodar, rodei o interior do Ceará, rodei o interior do Maranhão, eu vi os municípios sem atividade econômica, largados à própria sorte, dependendo de um presente, de uma emenda que um deputado manda para lá. Uma parte dessa emenda faz um show, o deputado se reelege e a gente fica vivendo num ciclo de pobreza. Qual tem que ser o meu foco como presidente da República para os municípios, especialmente os municípios menores, que não têm atividade econômica? O foco do presidente da República é articular a agricultura e os serviços e levar frentes de trabalho para que estes municípios passem a deixar de ser municípios que contam apenas com o Bolsa Família e com auxílios e passem a ser municípios funcionais do ponto de vista econômico. Vocês pagam a banda e quem paga a banda escolhe a música. Nós precisamos fazer os municípios que pagam a banda ter atividade econômica e serem premiados por isso. Nunca se esqueçam dessa frase: quem paga a banda escolhe a música. Quem paga a banda escolhe a música. Eu quero, nesse sentido, como o meu foco é aumentar o poder do poder executivo, e eu estou falando de todas as instâncias, eu preciso libertar vocês de um jogo político que é perverso. E qual é o jogo político perverso? Os partidos focam todas as suas estratégias políticas e o sistema político em Brasília é construído para que o deputado mande em você.
Vocês, e muitos de vocês não podem falar isso, vocês são escravos dos envios de emendas dos deputados. Vocês são escravos disso, porque o pouco que vocês podem ter de orçamento discricionário para investir é o orçamento de emenda. E o deputado quer definir isso junto, porque ele está pensando no voto que ele pode ter. O jogo tem que mudar. Os partidos têm uma coisa que é o fundo partidário e o fundo eleitoral, todo mundo aqui conhece. Todo mundo sabe aqui como é determinado o dinheiro dos partidos, certo? É o número de deputados que é eleito. Eu proponho para os senhores uma revolução, e essa é a revolução que vai fazer a gente ter este país, que em 30 anos será uma das 5 maiores nações do mundo. É a revolução que vai entregar o poder para o prefeito, que entrega meta. E qual é essa revolução? Hoje, um partido político ganha dinheiro, põe dinheiro no bolso, conquanto ele eleja deputados federais. E aí ele pode eleger qualquer coisa para deputado federal. Um cara que passa o dia inteiro gravando vídeo, não é? Olha lá a esquerda, olha lá a direita, olha o comunismo, olha... Ou o deputado que só quer cuidar da emenda e a distribuição da grana para os apaniguados deles, tratando o prefeito como um mero repassador e executor dos planos deles. Nada disso. Imaginem uma alteração na lei eleitoral, que é PL, simples, maioria simples, em que o fundo partidário e o fundo eleitoral sejam condicionados a indicadores de desempenho dos prefeitos. Então vamos supor, temos um prefeito de uma cidade aqui, ele tem 20% de cobertura de esgoto no município dele, ele transformou em 30% no mandato dele, ganha ponto. Ele melhora o índice no IDEB, ganha outro ponto. Aumentou a atividade econômica, ganhou mais 2 pontos. Esses pontos são ponderados pelo tamanho da cidade, e aí o partido recebe o fundo partidário dele, e metade do fundo eleitoral, baseado no desempenho do prefeito. Com base nisso, qual é o foco de um partido político no Brasil, do sistema político no Brasil? Fazer o prefeito trabalhar bem e bater meta. E o prefeito passa a ser a figura, dado que ele executa e faz as coisas acontecerem para as pessoas, a figura que se torna o centro da política brasileira. O centro da política brasileira tem que ser o poder executivo e tem que ser o prefeito. Vocês não podem ser escravos do envio da emenda alheia. O prefeito que bate meta de desempenho, o prefeito que aumenta a atividade econômica, ele tem que ter, a partir do momento que ele gera mais recursos, um percentual maior. Não é que ele vai receber mais apenas proporcionalmente, tem que receber um percentual maior porque aumentou a atividade econômica. Eu vi quando eu rodei o interior do Ceará, e entendam, o interior do Ceará até os anos 80 era um dos lugares mais pobres do Brasil. Seca, fome, a gente teve grandes crises de seca e de fome no interior do Ceará ali nos anos 80. Veio um homem chamado Raimundo Viana, esse homem foi trabalhar ali no governo do Tasso Gereissati, depois trabalhou no governo do Ciro. Qual foi o foco daquele homem? Levar desenvolvimento industrial para o interior do Ceará. Ele gerou arrecadação no interior do Ceará. Talvez eu tenha algum prefeito, algum vereador que esteja aqui presente, que foi contemplado nos anos 90 com as empresas que foram ali para o interior do Ceará. Mudou completamente a paisagem das cidades. Sobral só é Sobral por causa disso. Isso tornou essas cidades viáveis e viver nelas melhor, mesmo sendo cidades no sertão, cidades que eram pobres, que viviam apenas de repasses. Eu preciso fazer os prefeitos terem essa energia e aumentar a atividade econômica, e eu tenho que premiar eles. Premiar a cidade, premiar o partido político do prefeito e premiar o prefeito em si, por conseguir montar uma equipe técnica e aplicar isso. O que isso acaba gerando? Eu acabo diminuindo ao fazer isso as desigualdades regionais do Brasil, porque o Brasil é um país profundamente regional, profundamente desigual e que passou a se odiar. Hoje, uma parte da população do meu estado, São Paulo, uma parte da população do Sul, acaba se ressentindo com, vai mais verba para o Norte, vai mais verba para o Nordeste. Eu gravo vídeos falando disso o tempo todo. Só que, veja só a situação, o governo não é amigo do aumento da atividade produtiva no Nordeste. Imposto só aumenta quando a gente vai falar de questões previdenciárias que acabam incidindo para vocês. O governo não mexe no problema. E aí o que ele acaba tendo no final do dia? A população mais pobre, completamente dependente de programas federais, e aí o presidente da República vai falar assim para vocês, mas eu vou precisar ficar com toda a grana, porque para pagar a aposentadoria, para pegar o BPC e para pagar o Bolsa Família,
Isso dá quase 50% da minha despesa primária. Logo eu vou ter que cobrar o imposto, né? E sei lá, vocês que se virem. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Um país sério, que tem cidades sérias, e um país que é funcional, as cidades são funcionais. Se a cidade não é funcional, o país é doente. As nossas cidades estão cada vez menos funcionais. Tem muitas cidades que você pega o carro e roda o Brasil, e você percebe que são ficções jurídicas. Elas recebem um orçamento, mas não têm atividade econômica, ficam dependentes um dia de aparecer ali um deputado que vai mandar uma emenda, e aí quando olha para o governo federal, ele está falando de coisas distantes, vivendo um mundo à parte. Quando eu olho e converso com os prefeitos do centro-sul do Brasil, eles querem a infraestrutura e o recurso para continuar tocando a vida deles, porque a boa parte das cidades do centro-sul do Brasil já tem atividade econômica condizente, não importa o tamanho dela. Meu trato com elas tem que ser outro. Eu tenho que terminar de deixar as cidades do centro-sul do Brasil se desenvolverem. Agora, os irmãos do norte e do nordeste, o governo federal vai ter que atuar para, na marra, enfrentando oligarquias políticas, fazer os municípios se desenvolverem. Vamos levar o agrodesenvolvido, vamos levar frente de trabalho, vamos fazer zona econômica especial nos municípios do interior do Nordeste para a gente instalar fábricas, vamos fazer um acordo com os Estados Unidos que está querendo as nossas terras raras e vamos fazer fábrica para produzir, vamos gerar emprego lá, vamos gerar receita lá, vamos começar a tratar o que eu chamo de o Nordeste enquanto solução, a região Norte enquanto solução. E aí a gente resolve os desequilíbrios. O modelo de nação que nós temos, infelizmente, ainda não é esse. O modelo de nação que nós temos é uma nação que está disfuncional. Ela não está conseguindo entregar para as pessoas o que as pessoas querem. E hoje, o número de pessoas se formalizando no mercado de trabalho diminui. Está vindo, meus amigos, vocês precisam entender, uma revolução que vai mudar tudo para vocês nos próximos 15 anos. Tudo. O que vocês conhecem como administração pública nos próximos 15 anos vai mudar completamente. A inteligência artificial vai ter um efeito positivo e um efeito negativo. O efeito positivo, todos os serviços públicos vão melhorar muito, muito. A gente vai criar um prontuário único para colocar no SUS, em que as pessoas, todos os exames que ela fez, todas as idas à UBS, toda vez que ela foi numa policlínica, tudo aquilo vai estar registrado. Isso vai facilitar até você prever os estoques de remédios que vão precisar estar ali numa UBS, você vai prever a evolução de uma doença com uma pessoa, e aí você vai poder tomar medidas para evitar que ela desenvolva, por exemplo, uma diabetes, uma doença crônica, um câncer de mama. Isso vai melhorar muito o atendimento, e as pessoas vão perceber. Essa revolução já começou a acontecer em vários países. El Salvador, as pessoas hoje têm praticamente um SUS no celular. Ela é atendida na hora quando ela precisa fazer um exame, ela tem teleatendimento ali pelo celular, ela sabe quando o remédio está chegando na casa dela, ela consegue programar os exames, tudo. Essa revolução vai acontecer no Brasil, e essa revolução é boa para vocês. Agora tem o lado ruim dessa revolução, que pouca gente está falando, todo mundo está com medo de falar do outro lado, é que boa parte dos empregos vão desaparecer. Os empregos como nós conhecemos vão desaparecer. E se nós não fizermos uma reforma muito grande, econômica no Brasil, mesmo os municípios que têm atividade econômica poderão padecer. Eu, como presidente da República, terei uma missão muito clara. Eu tenho que aproveitar a dádiva que foi dada por Deus aqui nesse país, que é a existência agora dessas terras raras e da energia, e entregar para o Norte e Nordeste, que são, assim, privilegiados do ponto de vista do sol, data centers e toda uma cadeia produtiva ligada a essa tecnologia que envolve até a inteligência artificial, ou seja, usar a energia renovável que nós temos lá e a proximidade com o cabeamento, os fios que vão para os Estados Unidos e que vão nos conectar com a Ásia e com o mundo para criar esses data centers ali e criar os empregos de qualidade que não vão desaparecer. E para quem é do Centro-Sul, de maneira bem clara, estou falando em grande PIB, as terras raras. Não que não tenha terra rara a ser explorada, por exemplo, no Ceará. Não que a gente não tenha um fosfato para buscar na região norte e na região nordeste. Mas tem duas cadeias multibilionárias que vão poder gerar arrecadação, emprego de alta qualidade e melhora de vida nas cidades. Alguém está falando disso da maneira séria como precisa ser dita agora? Alguns dos pré-candidatos estão falando disso? Ninguém está falando disso. Estão só brigando um com o outro. A revolução que vai aumentar o PIB nos seus municípios
É uma revolução que vai fazer com que o Brasil seja não apenas a fazenda do mundo, a Amazônia, o pulmão do mundo, não. Nós seremos a base de energia, a base de dados e a base que vai fazer os componentes de toda a industrialização mundial do século XX. A gente não tem que escolher se a gente fornece a matéria-prima ou se a gente faz a cadeia. Se a gente fica com isso, vocês não têm ideia do tamanho da arrecadação, vocês não têm ideia do tamanho do dinheiro e da geração de classe média que a gente vai ter. Alguém conhece o avião de guerra mais poderoso do mundo, o F-35? O F-35 é um avião americano, é a base do sistema de defesa e ataque americano. Vai 0,5 tonelada de terra rara dentro daquilo lá. Não existe Estados Unidos poderoso sem a terra rara que tem no Brasil. E eu não vou fazer igual os demais, estão lá, não, dá tudo lá para o americano, não vai rolar isso. Vamos produzir a turbina do avião deles aqui. Quer a terra rara? Vamos fazer a cadeia aqui. E dá para distribuir isso ao redor do Brasil, dá para distribuir a arrecadação disso ao redor do Brasil. A galera não tem ideia, meus amigos, do tamanho da revolução que vem aí se a gente souber trabalhar junto, se a gente souber executar junto. Só que eu preciso empoderar o poder executivo. Eu preciso que quando eu for levar uma fábrica que tenha terra rara para uma região no interior do Maranhão, vamos colocar ali, que os prefeitos já estejam fazendo a lição de casa e consigam formar mão de obra. Que a cidade seja boa para morar, porque quando eu precisar trazer um gringo que vai ganhar 50 pau por mês para uma fábrica que eu estou trazendo, ele queira morar naquela cidade. Quantos prefeitos estão aqui e não conhecem um problema claro que é, ele quer atrair a empresa, consegue dar eventualmente um benefício, como aconteceu em vários lugares, mas a empresa não quer instalar porque os funcionários que ganham mais falam, bom, eu não quero morar naquela cidade. Isso acontece em muitos lugares. E aí você não consegue terminar o processo, por quê? Porque viver nas cidades muitas vezes é muito ruim. Eu preciso que vocês já estejam construindo essa lição, e eu preciso que o governo federal e que as instituições não te sabotem, para quando a revolução acontecer, vocês estejam prontos para que ela aconteça. E a revolução começa a acontecer agora, é na próxima gestão, é a partir de 2027. A revolução da energia com os data centers e a revolução ligada às terras raras. É uma nova revolução que vai gerar uma corrida para os municípios, e isso não é centralizado em São Paulo, isso não é centralizado no Rio de Janeiro, isso é espalhado pelo país. Essa é a missão da minha geração. Se eu encaixar o Brasil nesse jogo, e se vocês participarem desse processo, nós nos tornaremos a nação desenvolvida que nós nascemos para ser. Esse é o nosso papel. Nós não podemos ter pouca ambição. Se a gente ficar com pouca ambição, a gente vai ficar se encontrando em eventos como esse, brigando eternamente, porque o nosso foco não é um, o nosso foco tem que ser só um. Eu tenho que fazer a atividade econômica nos seus municípios aumentarem, eu tenho que deixar vocês andarem com as próprias pernas, e eu tenho que trazer todos esses contratos de terras raras, eu tenho que pegar o agro nosso, que é maravilhoso, e gerar a cadeia produtiva completa. Se você pegar o oeste de Pernambuco, região de Petrolina, produz fruta pra caramba. Vamos vender sorvete pro mundo, vamos ter marcas ligadas a esse produto, vamos aumentar a cadeia. Quantos municípios aqui não vivem do café? A turma que vive do café, vocês sabiam que o Brasil fatura menos com café do que a Alemanha? A Nespresso, Suíça, leva faturamento muito maior do que nós que produzimos o café. Vamos escalar isso. Vocês sabem o efeito para as cidades se a gente escala as cadeias? É colossal. Só que a gente não está lutando para fazer isso. O Estado quer jogar obrigações para fazer populismo para cima de vocês, e vocês vão com o pires na mão falando, preciso de mais dinheiro, não estou aguentando, engargalou. Eu não posso ficar nessa briga. A revolução que nós fazemos é uma revolução de pessoas responsáveis. Eu quero pegar os melhores prefeitos que batem os índices e os indicadores, eu quero colocar a equipe técnica para trabalhar com esses prefeitos, e eu quero facilitar a obtenção dos recursos para que eles cumpram as políticas e batam os indicadores. Se eles melhoram os indicadores de desempenho nos municípios, o dinheiro dos partidos é determinado por eles e não mais pelos deputados. A emenda dos deputados tem que ser condicionada às políticas dos prefeitos para eles baterem esses indicadores. O deputado serve o prefeito, não é o prefeito que serve o deputado. É isso. É o deputado que vai servir o prefeito. Essa é a regra que nós temos que ter. Nós temos que ter um país que faça sentido. Hoje, eu volto a repetir, eu coloco isso como provocação, boa parte dos municípios não fazem sentido. Boa parte dos municípios, você anda ao redor do Brasil, você não vê um caminhão passar que está sem atividade econômica.
E o governo não olha em nada, o governo federal, em como ajudar a gerar. E é olhar pela agricultura, é olhar para a infraestrutura, são coisas simples que você detona revoluções. Coisas simples para detonar revoluções. E o meu desafio que eu estou construindo, montei um partido político, e eu estou propondo uma candidatura que muita gente fala, essa candidatura é do Renan, que ele é antissistema. Eu não sou antissistema. Eu não estou aqui para derrubar tudo. Eu estou aqui para erguer. Eu vou falar, minha única missão não é, eu quero acabar com o PT. Não, eu quero acabar com os Bolsonaro. Eu quero acabar com o Xandão. Não. Eu tenho 30 anos para o Brasil ser uma das 5 maiores nações do mundo. Se nós não formos isso, vocês nunca mais vão se encontrar num evento como esses. Porque provavelmente o Brasil será dividido em 2 pelas potências do mundo. Vocês não têm ideia de quanto o mundo vai cobiçar o Brasil nos próximos anos, e o Brasil não tem capacidade para se defender. Se vocês quiserem um dia se reencontrar num evento como esse, daqui 30 anos, nós precisamos cumprir essas metas juntos. E o coração de vocês tem que estar preenchido com uma meta que é maior do que o projeto político que você tem no teu município, que é maior do que a ideia de que você vai se perpetuar, vai eleger pessoas. Não. Cada município é uma célula, parte de um todo maior, que só vai sobreviver se ele for muito poderoso. A nossa existência depende única e exclusivamente, como nação, estou falando aqui, da gente conseguir tocar esse propósito juntos. Então, não me vejam como o louco antissistema, porque nunca fui. Me vejam como um reformador e como construtor dessa nação. Esse é o papel da minha geração. É por isso que boa parte dos filhos e netos de vocês que estão aqui presentes já declararam voto na minha pré-candidatura. Porque os mais jovens, que vivem num país hoje que está completamente favelizado, e as cidades brasileiras estão completamente favelizadas, o jovem que está tendo o seu celular roubado, porque o crime organizado não ficou só em São Paulo, Rio, Fortaleza, ele chegou nas cidades pequenas. Esse jovem que não teve uma educação de qualidade quando comparado com o resto do mundo, esse jovem cansou. Esse jovem quer respostas muito, muito rápidas. Ele quer uma solução rápida. E a gente tem que trazer essa solução. Só que num país em que a gente está totalmente desalinhado, em que a gente já não acredita mais nas mesmas coisas, em que um odeia o outro, em que um poder subjuga o outro, em que quando você vai querer fazer, às vezes, uma obra de boa vontade, vê um mala do Ministério Público só para encher teu saco, porque ele mesmo não tem nenhum tipo de pendor nacional, ele só quer encher o saco porque ele se torna um adversário político teu. Este país não vai dar certo. E o que vai acontecer? Nações mais pobres do que a nossa, e eu estou falando do Vietnã, vocês conhecem o Vietnã, certo? Da guerra do Vietnã, país comunista, país paupérrimo. Sabia que o Vietnã está dando um pau na gente já? Vietnã já está nos ultrapassando em quase todos os indicadores. A renda per capita em Botsuana, um país da África subsaariana, que era paupérrimo, ultrapassou o Brasil. Nós estamos ficando muito, muito para trás e brigando pelas coisas mais idiotas. Eu não quero ver prefeito falando de banheiro trans, a gente não tem que discutir isso. Eu quero que vocês batam os índices de desempenho nas escolas de você pegar, olha, eu peguei meu município, 20% à base da média nacional no desempenho das minhas escolas. Entreguei ele na média nacional, recebi mais dinheiro proporcional por conta disso, fui premiada e ainda o fundo partidário do meu partido aumentou por minha culpa e o presidente do meu partido vai ter que me receber e o meu deputado vai ter que me receber porque eles só vão ser eleitos se eu quiser. Esse é o Brasil que eu quero. Esse é o Brasil que eu quero. Só que, como diz o Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Prefeito que não trabalha para bater meta, o prefeito que não liga, o prefeito que só quer receber o repasse, faz um show de um artista famoso e só compra o voto para a reeleição, como muitos prefeitos fazem isso no Brasil, fica inelegível. Tem que ter um compromisso, que se vocês são os protagonistas, vocês têm a responsabilidade. O condutor das políticas públicas será o prefeito e será o poder executivo. E a transformação do Brasil se dá nisso. Então, vocês terão mais poderes, vocês terão acesso a mais recursos. Isso é o nome da nossa lei de responsabilidade gerencial, mas se trair esse pacto, tem que ser punido. Este é o jogo que nós precisamos ter. Esse é o jogo. Da forma como está,
É um jogo que ninguém tem uma grande, vamos colocar aqui, uma grande punição, e aí fica um jogo de empurra. E no jogo de empurra, quem se beneficia é o intermediário. É o ente do judiciário, é o ente do legislativo. E é por isso que o valor que vocês deveriam ter para investimento acaba vindo através de emenda parlamentar, decidida por um deputado. Isso está muito errado. Isso está profundamente errado. Teve concorrentes que vieram aqui e falaram, não, tem que ter emenda, mais emenda. Legal, bonito falar isso. Não funciona e não vai dar certo. Não funciona e não vai dar certo. E a gente, se a gente for olhar aqui, tanto para prefeitos quanto vereadores que estão aqui, secretários que estão aqui presentes, a gente percebe um derretimento institucional do nosso país. Quem está na linha está vendo. E a resposta precisa ser dada. Esse é o desafio que eu deixo aqui. Terminando agora sim, eu falei dessa questão geral e desse vínculo que nós temos que ter num projeto comum de país. Eu quero agora terminar de falar o desafio da minha geração com vocês. Fundei um partido montado por pessoas jovens. Misteriosamente comecei a aparecer nas pesquisas com 1, 2, 5, agora 7. E eu pretendo e serei presidente da República do Brasil. Eu vou dedicar, e eu, assim como muitos de vocês fizeram esse pacto, quando prefeitos aqui presentes tomaram posse, e olharam diante da cidade, olharam para o legislativo e falaram, isso aqui é a decisão que eu tomei para mudar minha vida. Eu quero ter esse pacto de dedicar a vida junto com as pessoas que vão dedicar a vida e comprar as brigas certas com as pessoas que não querem dedicar a vida a tornar esse Brasil o país mais sério que ele precisa ser. A minha geração está indo embora do Brasil. As estatísticas mostram que todos os meses 30 mil brasileiros vão embora. Vão morar nos Estados Unidos, vão para a Austrália, vão para a Europa, vão para o Canadá, vão para a Argentina, estão indo para o Paraguai. Os jovens estão parando de acreditar no Brasil. E a última crença que eles começaram a ter é num projeto como o nosso, que começa a tratar dos nossos problemas de maneira concreta. Saindo da questão municipalista e falando uma questão nacional. Eu vou precisar da ajuda dos governos estaduais, mas também dos prefeitos, para eliminar, para prender e matar as lideranças do crime organizado que estiverem invadindo as cidades. Nós sabemos muito bem que as cidades foram invadidas pelo Comando Vermelho no interior do Nordeste. E eu vou começar a revolução, a guerra contra o crime, pelo Ceará. Eu vou retomar Santa Quitéria, eu vou retomar a periferia de Fortaleza, e depois eu vou descer o Nordeste todo, eu vou retomar a Bahia, e eu vou precisar da ajuda de vocês nisso. Por mais que vocês não sejam obrigados a ajudar, não é uma obrigação de vocês, mas eu vou precisar contar com a ajuda de vocês. Outro problema brasileiro, favelização. O Brasil é um país profundamente favelizado. As nossas cidades estão feias e vocês não têm valor, não têm recurso em caixa para investir em infraestrutura para resolver isso. É ou não é? É a coisa que vocês são mais cobrados. A população vive de maneira insalubre e não tem dinheiro em caixa para investir nisso. Isso será assumido pelo meu governo federal. Eu vou fazer o Estatuto Nacional da Desfavelização. E nós precisamos evocar a solução desse problema, para nunca mais haver favela no Brasil. País sério não tem favela. País sério não tem pessoa que anda em cima de esgoto. País sério não tem criança que pega verminose porque brincava ou tomava água, numa água de poço contaminado, porque o esgoto caiu no lençol freático. Essa revolução precisa ser feita também. Só que para eu executar isso, eu vou precisar fazer várias reformas. Reforma da Previdência, eu vou mexer nos privilégios do alto funcionalismo. Vão ser reformas que os deputados dos estados de vocês vão vir botar uma faca no meu pescoço. Eu sei que se eu reforma a Previdência, isso vai atingir de maneira positiva os cofres públicos e a capacidade de vocês pagarem as contas. Eu sei que se eu fizer todas essas reformas, vai sobrar dinheiro para investimento em infraestrutura, que é o que mais falta para vocês. Agora eu vou querer, para fazer isso, e para assumir essas responsabilidades, a ajuda de vocês para pressionar os deputados federais que vão colocar uma faca no meu pescoço para lutar, vou ser bem sincero, contra o Brasil e a favor deles. Eu preciso da ajuda dos prefeitos nisso. Não tem revolução que aconteça sozinha. Isso é para empoderar os poderes executivos e sobrar dinheiro para a gente investir, e não para jogar despesa no colo de vocês. Eu não quero jogar despesa que não tenha cobertura de receita. Eu vou alterar o artigo 167 da Constituição, parágrafo 7. Se a União jogou uma despesa para vocês, tem que vir com a receita ou não jogará. É isso. Dito isso, vocês vão ter que me ajudar. Porque eu não vou dar estatal para ladrão,
Eu não vou dar os meus ministérios para vagabundo. Eu vou contar com a população, eu vou contar com os prefeitos, de maneira difusa em todo o Brasil, e eu faço essa reforma e sobra o dinheiro para fazer o que precisa ser feito. Todo mundo sabe aqui o que precisa ser feito. Todo mundo está vendo sua cidade sendo tomada por facção, especialmente do meio para cima do Brasil. Todo mundo está vendo a favelização, todo mundo está vendo o desastre na conta pública do município. Resolver não vai ser fácil, eu não vou resolver sozinho. Vai ter um monte de gente xingando, vai ter marcha de aposentado, vai ter tudo. Mas precisa ser feito. E eu preciso de homem com coragem, eu preciso de mulher com coragem. A mesma coragem que vocês têm, quando às vezes assumem uma prefeitura que está endividada, eventualmente pode estar com a folha atrasada e vocês seguram a onda e resolvem. A mesma coragem que vocês tiveram nos piores momentos, a mesma coragem que vocês tiveram quando tiveram que subir num debate, que seja na imprensa, e falar, nossa, eu vou encarar um jornalista, vou encarar um adversário, eu preciso dessa coragem. Que é essa coragem que a gente faz as reformas e essa coragem que transforma o Brasil. Eu vou precisar de um pacto. Esse é o pacto e é essa a construção, e assim nós tornamos o Brasil em 30 anos, e nós nos encontraremos nesses 30 anos, uma das 5 maiores nações do mundo. Muito obrigado a todos. Gostou do vídeo? Dê like, siga, clique no sininho e ajude a fortalecer nosso futuro presida.